Olá, pessoal, paz e bem a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da campanha em defesa da vida. Nos nossos vídeos anteriores, nós tratamos do tema do aborto, tratamos do tema da pena de morte, da violência. Também tratamos em um vídeo anterior a questão das drogas, né? Ali, naquele vídeo, na questão do tema das drogas, nós chegamos a abordar as consequências, né, das drogas em relação àquilo que seria um suicídio indireto. E foi um preâmbulo, né, para o nosso vídeo de hoje, em que do tema da campanha em defesa da vida nós vamos trabalhar o tema então do suicídio, né? Diga não ao suicídio. Nós temos uma bibliografia, né, uma obra bem vasta a respeito desse assunto, desse tema, mas nós vamos colher inicialmente a abordagem, né, trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, para posteriormente nós verificarmos essa outra bibliografia, né, psicografada, né, e que nos traz mensagens, então, do plano espiritual a respeito da situação dos suicidas no plano espiritual, né? Então, nós temos aí uma escolha, né, clara em buscar lá na obra Nosso Lar o relato do André Luiz, né, quando trata dessa temática. Nós vamos dividir esse conteúdo, né, em que a gente busca estudar esses aspectos, né, relacionados aos efeitos, né, para o suicida lá no plano espiritual, num segundo vídeo também, né, onde a gente vai buscar trazer outros dados, outras informações, e aí uma segunda abordagem lá do livro Memórias de um Suicida. Então são bibliografias que foram escolhidas para trazer esses dois exemplos distintos, tá? Mas que exemplificam muito bem, né, aquilo que é tratado nas obras básicas, né, lá no Livro dos Espíritos, em relação a essas consequências possíveis, né, para aqueles que cometem, né, esse ato contra a vida. E que todos nós, né, devemos nos prevenir, né, a partir do momento que nós devemos compreender a dimensão da verdadeira vida, né, que não é esta vida física apenas, né, mas que ela é uma dimensão espiritual, né, e que essa vida física faz parte dessa vida que tem uma dimensão espiritual. Né? E que, de fato, né, essa dimensão espiritual é aquela que é mais relevante, mais importante para o progresso do espírito, né? Porque as experiências que nós temos na vida corpórea, né, elas são momentâneas, passageiras, né? E que ao caminhar, né, no progresso, daí a um certo número de encarnações, às vezes bem elevado, né? Mas que esse número elevado, né, de reencarnações nos leva à libertação, né, da necessidade de reencarnar em corpos físicos como os que reencarnamos atualmente, né, nos demonstrando claramente, né, de que essa vida corpórea ela é passageira, né, na evolução do espírito, né, e que cada vez mais nós vamos espiritualizando, né, nós vamos nos tornando libertos da necessidade desse corpo mais denso e mais material. Por ora, aqui estamos todos nós, né, num processo evolutivo de progresso, de acordo com o amor divino, buscando essa libertação, né, nesta oportunidade encarnatória que recebemos. Nesse sentido, né, compreendendo essa realidade, é que nós vamos trazer então o tema do suicídio como uma oportunidade de nós nos prevenirmos, né, de nós também
auxiliar aos demais irmãos de caminhada que busquem essa prevenção, né, através do esclarecimento e através do fortalecimento íntimo, né, da compreensão do amor divino, né, e da compreensão das dificuldades que são provenientes da vida, do processo reencarnatório, né, que certamente estão ligados às nossas necessidades evolutivas, né, que são passageiras, né, e que logo, logo, né, superadas essas dificuldades, nós seremos vitoriosos, né, sobre os nossos erros do passado, conseguindo resgatar essas faltas. A interrupção, né, adia o processo evolutivo, né, e pode trazer mais acerbos sofrimentos e necessidades de resgates futuros que nós todos, né, podemos evitar através da compreensão da vida espiritual. Nós trazemos para o primeiro pensamento um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14. Sim, então, desse capítulo nós escolhemos o seguinte trecho: a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, nós aurimos, né, ali no Evangelho, né, a necessidade de desenvolver duas virtudes extremamente importantes, né? Essas duas aliadas à confiança no futuro, confiança, né, naquilo que, né, está programado para nós através da lei divina, confiança de que Deus, né, nos possibilita, através da lei de progresso, né, melhores oportunidades, né, de crescimento, e que, ao resgatar essas possibilidades de crescimento na atual reencarnação, nós estaremos numa condição cada vez melhorada, né, no futuro. Esse futuro, né, enfim, pode se dar, como dito, né, em futuras reencarnações, desde que nós consigamos assumir, no momento atual, as nossas responsabilidades, né? Do contrário, nós estaremos adiando ou acumulando resgates futuros, né? Nós precisamos desenvolver essas duas virtudes ditas no Evangelho, né, nesse trecho: a calma e a resignação, né? Ter a paciência, né? Ter o entendimento de que a vida, né, a forma como nós encaramos a vida terrestre, né, ela deve ter uma outra perspectiva, né, de um indivíduo espiritualizado e que busca superar suas mazelas, seus males, né, os pendores, né, na atual reencarnação. Somente com a calma e a resignação é que isso se torna, então, possível, né? A agitação, né, a revolta, a indignação, né, a incompreensão das dificuldades, sofrimentos humanos, né, nos leva, né, ao desalento, ao desespero, né, à loucura e ao suicídio, né, como é dito então no Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós devemos, é claro, né, ter consciência das nossas limitações, consciência das dificuldades que nós carregamos, que somos espíritos ainda no mundo de provas e expiações, né, não somos espíritos, né, ainda fortalecidos na conquista das virtudes que nos faltam, né, mas que deve começar, né, a trilhar esse caminho, esses passos na construção da calma, da resignação e da confiança, né, em Deus, na sua lei divina, e de que o processo, né, reencarnatório, com as suas dores, pendores e dificuldades, né, ele está devidamente ajustado àquilo que nós necessitamos para dar o passo à frente na linha do progresso, né? Então, quando há essa incompreensão, né, nós nos revoltamos, nos contrariamos, queremos seguir outros caminhos, né, que nos levam, então, a esses desequilíbrios, né, sejam espirituais, né, sejam de ordem
psicológico, enfim, essa desagregação, essa desunião, né, em relação àquilo aquilo que foi programado, foi pensado pela espiritualidade, né, no nosso processo reencarnatório. A primeira questão do Livro dos Espíritos que nós escolhemos para essa temática é a questão 943, né? Nós vamos lembrar, claro, né, que esse estudo que a gente tem feito da campanha em defesa da vida, ele se origina, né, da campanha permanente da FEB, né, na Federação Espírita Brasileira, que tem os seus opúsculos, né, na campanha em defesa da vida. São livretos de opúsculos que estão disponíveis no site da Federação Espírita Brasileira, né, em um modelo PDF que pode ser baixado digitalmente, né, para o computador, para o celular, né, e que trazem, né, essas orientações, essas fontes de pesquisa que nós estamos utilizando durante os nossos vídeos. Tá? Então, as questões que aqui são citadas, né, questões do Livro dos Espíritos, por exemplo, todas elas estão colhidas lá nesses opúsculos da campanha em defesa da vida, que é a campanha permanente da Federação Espírita Brasileira. Então, aqui nós colhemos, né, a questão 943 dessa fonte. Né? Então, a questão 943 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Os espíritos então respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes, com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, esse desgosto da vida, né, que Kardec questiona e que se apodera dos indivíduos, né, que pode dar aso, né, pode dar consequência, né, à loucura, à busca, né, pela fuga da vida carnal através do suicídio, né, os espíritos respondem que esse desgosto da vida, na primeira parte, né, da resposta ali, né, efeito da ociosidade. Né? Então, em muitos casos, né, esse elemento pode ser causa desse desalento, desse desgosto, dessa dificuldade, né, de se colocar perante os desafios da vida. Né? Então, a busca da ocupação útil, né, do trabalho, né, em favor do próximo, né, em realizar algo através de alguma profissão, né, leva a esse indivíduo, né, a desenvolver o gosto pela realização, pela construção, né, de algo durante a sua reencarnação, né, porque a ocupação vai nos levar naturalmente, né, a buscar o uso da nossa inteligência, das nossas faculdades e da nossa criatividade em prol, né, da construção de algo útil, que faça sentido. Né? Isso nos afasta desse efeito da ociosidade. Outro ponto que é colocado na primeira parte da resposta é a falta de fé. Né? A falta de fé leva ao desgosto à vida. A fé, né, a fé mais apropriadamente, né, a fé raciocinada, né, nos aproxima de Deus, né, nos dá confiança, né, de que a lei divina, né, rege os nossos destinos, né, que a lei divina rege as nossas necessidades, a lei divina nos dirige para o caminho do progresso, da evolução. Né? Há um sentido na vida, há um sentido, né, na nossa existência, né, e nas situações, né, em que nós vivenciamos nesse processo físico, né, reencarnatório. E a falta de fé, ao contrário, né, ela nos afasta dessa compreensão, né, da compreensão de Deus, da compreensão de que existe um sentido, né, existe uma razão de ser, para que nós devamos buscar nos tornarmos melhores, né, no dia de amanhã do que fomos hoje, né, e, consequentemente, progredirmos. E a saciedade também, né?
A sociedade acaba sendo um outro ponto que leva os indivíduos ao desgosto da vida, né? O indivíduo se dá por satisfeito, né? Ou seja, pode se tornar, sob certo aspecto, né? Acomodado com a situação em que se encontra, né? Pode se encontrar num estado, né, de letargia frente às situações da vida, né? Então, essa situação de saciedade, né, deve ser buscada, né, superada pelo indivíduo, né, olhando para a vida, né, como quem olha com possibilidades, né, multivariadas de crescimento, né, e de evolução, né. Assim nós vamos nos precaver da saciedade, da estagnação, né, da sensação de que, né, não necessitamos mais nada, né. Na verdade, nós sempre necessitamos, no caminho evolutivo, né, de realizar as conquistas no campo moral, né, no campo do intelecto também, temos outras conquistas a serem realizadas, né, e é tão vasto, né, e nós estamos tão distantes da compreensão de tudo o que é, né, a lei divina, né, que esse sentimento de saciedade, né, não nos caberia, né, num mundo de expiações e provas. Nós coletamos também para essa temática a questão 944. E Kardec pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Os espíritos respondem: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então, a lei divina, né, ela estabelece como direito, né, de todo o indivíduo, né, o direito à vida. Né? A vida é um bem em si mesmo, né, que nós recebemos no processo reencarnatório, né, essa possibilidade, né, que é regida pela lei de reencarnação, pela lei de progresso, né, pela lei de amor, justiça e caridade, possibilidade de resgate dos débitos passados, né, de provação, de nos encaminharmos na senda do progresso. Né? A vida, né, é uma criação de Deus, né? Está na sua lei. Né? E não há possibilidade de que nós possamos dispor daquilo que por nós não foi criado. Né? Deus criou a vida e só Ele assiste esse direito, né, de dispor da vida. A nós não cabe esse direito. Isso se aplica, obviamente, né, a todas as situações em que qualquer indivíduo pudesse, né, achar que teria direito de dispor da sua própria ou da vida de outrem. Né? Então nós vamos ver essa situação claramente, né, e por isso, né, o esclarecimento de que a doutrina espírita, o espiritismo, a lei divina se opõe, né, ao aborto, à pena de morte, né, e ao suicídio, porque a vida foi dada por Deus, somente a Ele assiste o direito, né, a dispor da vida, né. Então, a vida de terceiros, por exemplo, no caso do aborto, né, aquele feto que ali está, ele tem direito à vida. Foi uma reencarnação que foi devidamente encaminhada pela lei, né. Ali há um espírito conectado àquele corpo e que tem o direito, né, de reencarnar e de desenvolver o seu processo evolutivo naquela reencarnação. Então, a ninguém assiste esse direito da retirada da vida daquele feto, somente, né, a Deus através da sua lei, no processo reencarnatório, né, quando se extingue o fluido vital e aí o indivíduo deixa o corpo. No caso da pena de morte, da mesma forma, né, por mais que o indivíduo seja um criminoso, né, que tenha cometido os atos mais nefastos, não cabe a nenhum de nós, né, seus pares, né, reencarnados, né, fazer uso, né, daquela vida, retirando ela desse indivíduo. Né? Isso somente assiste a Deus. Né? Então, existem outros métodos, né,
possibilidade de retirar esse indivíduo do convívio social, para que ele não cometa, né, atos criminosos, né, que não venha a reincidir, enfim, né, sem necessidade de que se retire a vida desse indivíduo. Suicídio da mesma forma, né, não cabe a nenhum de nós dispor da nossa própria vida, porque este corpo nos foi dado um processo reencarnatório regido pela lei divina, né, então cabe somente a Deus, né, dispor sobre este corpo, né, sobre esta vida, né, esse processo reencarnatório, determinando o momento, né, através dos mecanismos da lei, né, mais adequados para que nós, né, venhamos a nos desconectar desse vaso físico no momento certo, adequado, né, ao nosso processo reencarnatório, ao nosso processo evolutivo. Então, o suicídio, de forma alguma, né, se adequa à lei divina, né? Ele, na verdade, é uma transgressão dessa lei. Na questão 952, né, Kardec traz a seguinte questão. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim? Porém, a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? E aí os espíritos respondem, é um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Então, Kardec coloca ali situações em que os indivíduos, né, se deixaram arrastar, né, por paixões, essas paixões se tornaram seus hábitos, né? Então, os espíritos colocam aí que é um suicídio moral e, no caso, um suicídio duplo, né? Porque esse indivíduo se, né, entrega moralmente, né, e entrega o seu corpo físico, né, a esses vícios, né, que o levam, né, à perda da vida. E aí, né, há uma característica aí, né, de suicídio em duplicidade de interpretação, né? O físico, né, e o suicídio moral também. Na questão 952, letra A, Kardec complementa: será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? E aí os espíritos respondem que é mais culpado, porque quem tem tempo de refletir sobre o seu suicídio é mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento que alguma coisa tem de loucura. O outro será muito mais punido, por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Então, há uma proporcionalidade, né, para cada situação, uma avaliação, um resultado, né, e uma penalidade, né, na lei divina. Então, existem as gradações de acordo com a situação em específico que levou ao cometimento de tal ou tal falta. No suicídio, então, né, se dá da mesma forma, né? Aquele que teve tempo de refletir sobre o desgaste do vaso físico, né, e mesmo assim perdurou e persistiu, né, se torna mais culpado do que aquele, né, que fez no momento de desvario, como é colocado na resposta dos espíritos, né? Então, se adequa àqueles casos, por exemplo, né, como nós vimos no vídeo anterior, né, do uso das drogas, né, como suicídio indireto, né, se adequa muito bem, porque o indivíduo tem tempo de refletir, né, sobre os resultados do uso de substâncias que vão ferir o vaso físico, né, que vão, enfim, né, causar desequilíbrios no perispírito, né, que vão levar ao desgaste do fluido vital ao longo do tempo, ao longo das substâncias que sejam lícitas ou ilícitas, mas são drogas que desgastam o vaso físico, e vão levar esse indivíduo ao processo de desencarne, né? O indivíduo tem tempo de refletir e, portanto, se torna mais culpado, né? Em relação a que se cometem, né, de forma instantânea, ao sopesamento da lei, né, o devido equacionamento, né, daquilo que seja mais adequado, né, em termos de resgate
caso a caso, né? Então, sim, há consequências, né? E uma consequência adequada a cada necessidade, a cada indivíduo, de acordo com o contexto, né, em que o ato culposo se deu. Todos resgatarão, cada um de acordo com as suas ações. Na questão 956, Kardec questiona: alcançam um fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam à esperança de juntar-se-lhes? E os espíritos respondem: muito diverso o que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, dele se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Então, o processo de suicídio, né, ele tende a levar o indivíduo, né, a uma situação no plano espiritual mais dificultosa, penosa, e em planos inferiores, né, mais materializados, mais ligados às necessidades do espírito que cometeu tal falta, né? Então esse indivíduo ficará, né, neste ambiente, né, relacionado à sua falta, o tempo que for necessário, né, e às vezes um longo tempo, né, totalmente afastado, né, daquele que deixou a vida física por, né, outros motivos, né, relacionados, né, ao processo reencarnatório que se findou, né, de forma natural, né, ou, né, por outra a forma que possa ter acabado se dando, e aquele indivíduo que tira a própria vida, né, não alcançará esse objetivo, né, de estar, né, junto àquele que desejaria, né? Então, pelo contrário, né, o suicídio afasta, não aproxima daquele a quem o indivíduo gostaria de se aproximar, retirando a própria vida. Na questão 957, pergunta Kardec: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Algumas espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, as consequências do suicídio para o espírito, né, são sempre muito difíceis, né, mas são bem distintas e diversas, se dão, né, de acordo com a necessidade, né, de cada espírito, né, diante do contexto em que as coisas aconteceram, né. Então, não há apenas determinadas, né. Em todos os casos, correspondem às causas que a produziram. Então, as causas, né, vão levar às consequências, né, necessárias ao resgate. E para cada indivíduo, né, essas causas se deram de uma determinada forma, em um determinado contexto, né, em consequência de determinadas situações. Né. O certo é que os suicidas, né, todos eles, independente da situação em que esse resgate se dará, né, não podem escapar ao desapontamento, né, porque a realidade no plano espiritual, né, levará ao suicida a compreensão, né, do erro, da falta cometida. Então, a observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são consequência da interrupção brusca da vida.
Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude de sua força no momento em que é partido. Então, esse é um ponto importante a se observar, né? Então, sempre vai haver persistência, né, mais prolongada e tenaz da ligação que o espírito tinha com o corpo através do perispírito, né? Então, quando se dá essa interrupção, né, pelo suicídio, esse laço que une o espírito ao corpo, ele não se interrompe naturalmente, como se dá no processo de desencarnação, né? Que se fosse, né, natural ou que tivesse assistência, né, em caso de uma fatalidade, né? Mas nesse caso em específico ele é provocado, né? Então esse laço que une o corpo persiste, né? E muitas vezes trazendo consequências, né, de sofrimento para o espírito, né, que se vê ainda, né, sofrendo as consequências, né, de um corpo em sofrimento, né, ou em decomposição, né, na repetição do processo em que se deu esse suicídio, né? Então, as consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. Então, em muitos casos, né, esse sofrimento se prolonga, né, através de uma perturbação espiritual. Muitas vezes o espírito não sabe que né, deixou o vaso físico, se conserva, né, imaginando-se, né, pertencente ao número dos vivos, ainda sofrendo as consequências da ligação com o corpo físico. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito. Então, há uma repercussão do estado do corpo, né, a esse espírito que, através de um processo de suicídio, né, provocou essa interrupção da vida. Mas ele permanece ligado àquele corpo, sentindo os efeitos, né, das situações em que esse corpo vai passando, né, após esse abrupto desligar, né, do espírito através do suicídio. Então ele sente os efeitos da decomposição, né? O espírito permanece ligado, né, àquele corpo, né? E as dores, né, e os sofrimentos, né, vêm também daí, né? Onde resulta uma sensação cheia de angústias e de horror, estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Então, imaginemos, né, um processo reencarnatório planejado para 80 anos, né, 70 anos ou 60 anos. Né? O indivíduo possa ter, né, cometido o ato contra a vida em torno dos 20 anos. Né? Haveria aí algo em torno de 40, 50, 60 anos de fluido vital, né, de reencarnação programada. Né? Então, imaginemos que ainda passará, né, esse tempo, né, do indivíduo, né, sofrendo as consequências desse ato, né, ligado a esse sofrimento, né, durante aí o prazo ainda que deveria existir de reencarnação. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Né? São várias as consequências negativas e nefastas, né, da incredulidade, né? A descrença, né, da lei divina, a descrença em Deus, né, a descrença em Jesus, né, a descrença, né, de que a família, né, é um caminho através do qual, né, nós devemos, né, nós reencarnamos, que nós devemos respeito, nós devemos, né, nos harmonizar, né, leva a situações de desequilíbrio, né, social, a desequilíbrios, né, espirituais, psicológicos, né, coletivos, né, que levam então a uma série de elementos que são nefastos, negativos, né, para todos os reencarnantes. Tá? Claro que existem, né, forças, né, obviamente, né, que se movimentam nesse sentido. Durante a história da humanidade, nós vamos ver ações, né, materialistas que, de alguma forma, né,
buscam, né, diminuir a figura de Jesus, né, buscam diminuir a ideia de Deus, diminuir a ideia de família, né, diminuir, né, a ideia de lei divina, né, e sobre o futuro. Né. Destes nós devemos nos precaver com intensidade, né, uma intensidade moral, né, para que nós não nos deixemos contaminar e que nós possamos também, né, orientar aqueles que nós tenhamos ao nosso alcance. Né. Então, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio ocasionam a covardia moral. Né. Então, ao extremo, né, esses movimentos materialistas, né, eles levam, né, desses desequilíbrios e né, dessas desorganizações no processo evolutivo, eles tendem a levar também, né, aqueles indivíduos que possam ir ao excesso do desequilíbrio até o suicídio. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio. Na maioria dos que se suicidam e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Então, em geral, todos os atos contra a vida, né, têm essa origem, né, propagada pelas doutrinas materialistas. Então, nós vamos ver os movimentos, né, as ideias que apoiam, por exemplo, né, o aborto. Né? Isso é um movimento materialista, não admite que ali há uma vida, não admite que ali há um ser pensante num processo vital. Né? E aí apoia a ideia lá do suicídio. Né? As ideias materialistas que acabam, né, incitando o ódio, o desejo de vingança, né, e que levam à necessidade, né, dos indivíduos a condenarem outros à morte, né, são ideias materialistas e que inoculam também, né, essas medidas contra a vida. A disseminação, né, e as ideias, né, que disseminam, né, a possibilidade, né, de legalizar drogas, né, o uso de drogas, enfim, são ideias puramente materialistas, né, porque não identificam, né, o dano causado, né, espiritualmente ao indivíduo, né, ser espiritual que reencarna, que está, né, ferindo o seu vaso físico, que vai desencarnar, né, mais ou menos prazo, em consequência, né, desses desequilíbrios causados no vaso físico através do uso das substâncias, né, tóxicas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Né. A questão da ideia do suicídio, né, entra dentro de todo esse contexto, né, essas ideias materialistas, então, né, inoculam, né, esse veneno e que levam, né, a essa possibilidade do indivíduo, né, retirar a própria vida, porque não vê, né, saída, não vê alternativas, né, não enxerga uma possibilidade de evolução, de futuro, né, não há conexão com Deus, não há conexão com a família, né, não há conexão, né, com o bem. Né. Então essas ideias materialistas são muito nefastas, né, e o termo veneno, né, é muito bem adequado, muito bem utilizado aqui, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 16, nós colhemos o seguinte trecho. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde em suma a coragem moral. Então, a ideia, né, da lei divina, né, a ideia de Deus, a ideia do bem, né, a ideia de Jesus, né, a ideia da força moral, né, que a doutrina espírita nos traz através dos seus ensinamentos, né, nos protege justamente desse desgosto, né, da vida ou dessas situações, né, que possam ser
desequilibrantes e que levam, né, ao suicídio, seja direto ou indireto, né? Nos conduz à coragem moral, à capacidade de suportar, né, as dificuldades impostas, né, em consequência, as dificuldades impostas durante a reencarnação em consequência dos nossos atos anteriores, né? Nós temos uma noção de que nós estamos evoluindo, estamos crescendo, resgatando os nossos débitos, né? E passando por novas provações para conquistar, né, enfim, o progresso moral que nós ainda precisamos. Tudo bem, gente. Esses elementos, né, da campanha de defesa da vida, nós colhemos lá do opúsculo, né, da FEB, né, sobre, então, o suicídio, né, suicídio, diga não. Como nós comentamos no início, né, para fomentar, então, né, com exemplos, né, aquilo que foi tratado, né, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Livro dos Espíritos, nós vamos comentar, então, né, ou melhor dizendo, trazer, né, alguns trechos do livro Nosso Lar, a respeito da situação de André Luiz no processo, né, de desencarne que se deu, né, mediante lá o contexto, né, em que a vida dele se dava, as escolhas que foram feitas, enfim, né, muito próximo, né, da nossa realidade, né, nossa realidade reencarnatória, das escolhas, das dificuldades, das dúvidas, dos anseios, né, e de como, né, esse afastamento, né, da lei divina, né, de Deus, pode nos levar para um caminho desagregador, né, seja da família, seja, né, do próprio vaso físico, né. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos trazer essa questão do exemplo do André Luiz lá no livro Nosso Lar, né. E depois, né, no próximo vídeo, nós vamos trazer a questão lá do suicídio, né, lá do livro Memórias de um Suicida. Tá? Então, do livro Nosso Lar, a respeito da situação do André Luiz, nós colhemos alguns trechos, né, que vão nos dar essa dimensão trazida pela doutrina espírita, né, lá na obra O Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, primeiro trecho. No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo. Qual suave mensagem do coração. Claridade reconfortante atravessava a ampla janela, inundando o recinto de carinhosa luz. Sentia-me outro, energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida. Há longos haustos. Na alma apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família, que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. Quis levantar-me e gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não o consegui e concluí que sem a cooperação magnética do enfermeiro tornava-se-me impossível deixar o leito. Não voltara a mim das surpresas consecutivas, quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor de véspera indagou do meu estado geral. Ocorreu o enfermeiro, prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia. Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assombro de revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio, recordei as acusações de seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio que haja engano, asseverei melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde tentando vencer a morte.
Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Inclinando-se, atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e esses, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão, no campo da sífilis. A moléstia, talvez, não assumisse características tão graves se seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou, de muito, seu estado físico. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos, com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira-me o coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, falhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituara até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada. Longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem. Talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação, doía-me a vergonha. E chorei. Rosto entre as mãos, com o menino contrariado, infeliz, pus-me a soluçar com a dor de que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades e de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida, perder o ensejo precioso da experiência humana,
não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito ao meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido: Ó meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra, nas mesmas condições. Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós, outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava das palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Então, pessoal, ficando para nossa reflexão, né, esse trecho, esse relato, né, do espírito André Luiz no livro Nosso Lar, a respeito da sua situação, né, lá no plano espiritual, ao desencarnar, mediante o contexto, né, mediante a situação, as escolhas, enquanto encarnado. Né, como isso se refletiu, então, né, ainda mesmo já no plano espiritual, na situação em que ele se encontrava no umbral. Como em todos os nossos vídeos, né, em todas as nossas participações, fica para a reflexão de vocês, né, e se solicita que, na medida do possível, vocês possam, né, relatar as opiniões de vocês, as ideias a respeito, né, dessas consequências do suicídio, das situações que podem levar os indivíduos, né, a buscar desavisadamente a esse proceder, né, e trazer os seus relatos, as suas ideias, né, comentários, ou até mesmo, né, situações, né, de outras leituras que possam ter feito e que possam contribuir, né, para esclarecer, né, essa temática, né, do suicídio, que é tão importante, né, que nós possamos nos precaver, né, nos proteger e disseminar as ideias, né, a respeito da campanha em defesa da vida, em favor da vida. Né? Então fica a reflexão e fica a solicitação da participação, né, de vocês nos comentários ao vídeo. Bons estudos a todos, paz e bem, fiquem com Deus.